Graça e paz, queridos. Como é que vocês estão? Estão bem? Então isso faz da nossa sessão mais exclusiva, né? Só nós estamos ouvindo o que nós estamos ouvindo. Então você que veio para cá, você está privilegiado. Nós estamos encerrando a nossa série de Rema nas quintas. Começou na realidade em dezembro, teve 4 sessões em dezembro e a gente resolveu fechar antes do seminário com a participação especial dos pastores que estão relacionados. É lógico que ainda como pastor que dá aula no Rema, nós temos também o pastor Eusébio, o pastor Ricardo, né? Sem falar no nobre diretor, atual diretor da Escola de Ministros, o pastor Tarcísio, que é um sucesso. Então a gente surgiu no coração do pastor, a gente está encerrando isso e falando sobre o Rema Brasil, essa escola que realmente mudou a nossa história, mudou a nossa vida, mudou a nossa maneira de encarar, de ver as coisas. Nós não somos mais os mesmos depois que passamos pelo Rema. O Rema, ele nos traz não somente a instrução, mas ele também nos traz a experiência. Ele nos estimula a viver essa palavra, a viver aquilo que é ensinado. Nós desafiamos você a você vivenciar o Rema e ficar do mesmo jeito. Amém? O Rema, ele é uma escola bíblica, porém ela não nasceu no Brasil, não é uma coisa de brasileiro. O Rema, ele surgiu com Kenneth Hagin. Quantos aqui já ouviram falar dele? Se botassem lá, ia ser muito bom para mim, assim, essa interação de entrar na hora que a gente coloca. Mas você percebe que no meio da conversa, hoje alguém da mídia, nessa semana alguém da mídia disse que eu era muito engraçado, que eu conseguia ser educado, porém chato. Então vocês estão vendo um exemplo de educação e chatice no meio, né? Assim. Então, gente, o Kenneth Hagin, ele é um ministro americano, um ministro com uma palavra poderosa, a palavra da fé surgiu, é um dos fundadores, um dos precursores da palavra da fé, essa que nós provamos. Ele influenciou milhares de outros ministros, muitos ministros que a gente vê hoje na crista da onda ou se destacando, foram influenciados pelo ministério de Kenneth Hagin. Ele nasceu em 1917, viveu até 2003, e nesse decorrer da vida dele, ele pregou muito, fez muitos livros esses, por sinal, temos aqui na nossa livraria. Você poderia visitar a nossa livraria, perguntar, quem é esse Kenneth Hagin? Mostra que livro ele tem, que livro você me indicaria para eu começar? Ele é o cara. Então, o Kenneth Hagin, ele percebeu que nos seminários bíblicos, muito daquele assunto teológico que era compartilhado no seminário, era muito teórico e não prático. E ele via que existia uma distância de uma pessoa normal àquela pessoa que queria fazer o seminário. Era uma coisa muito distante, muito afastada. E ele diz, olha, nós podemos pegar o seminário bíblico, condensá-lo em matérias práticas, diminuir o tempo e fazer com que seja acessível a todos. E ele criou uma escola que ensinava algumas matérias num período de 2 anos, que estimulava a prática daquilo que você estava ouvindo. E essa escola foi o Rema. Se você falar para um americano desses, e nossa vida aqui normalmente está muito ligada com os americanos, você vê que está chegando americano de tudo que é lado para cá. Estão chegando americanos para ministrar, você percebe? Vai chegar o tempo que vai vir americano para ouvir. Anota e quem viver verá, amém? Mas tem muito americano aqui, e se você chegar numa conversa mais empolgada com o americano e dizer, não, eu fiz o Rema, ou tentar falar isso em inglês e falar Rema, dessa maneira para um americano, você leva uma chamada. A minha chamada foi de Scott Webb. Eu conversando com ele e falei não sei o que, Rema, aí ele, Rema, rá. E você percebe que eu não consigo falar esse rá de uma maneira, como Galvão Bueno, Ronaldinho, não sai. É essa coisa meio presa mesmo. Mas... Então, o Kenneth Hagin, ele funda o Rema Bible
Bible School, e ela está até hoje. Temos mais de 50 mil graduados em todo o mundo nessa escola. Só aqui no Brasil são 30 mil. A nossa história está ligada a Kenneth Hagin, mas a gente talvez nunca tivesse conhecido Kenneth Hagin se não fosse a história de um outro casal. Oh, Jesus! Quem conheceu esse homem de Deus, o pastor Bud, não esquece nunca mais. Era uma figura marcante, meu irmão. Era uma figura que você olhava para ele e dizia, esse homem não é desse mundo. Ele desceu do céu, só pode. Ele não reagia como o mundo reage, mas ele tinha reações celestiais aqui na terra. Esse homem e essa mulher fizeram o Rhema nos Estados Unidos, em Tulsa, que é a sede, em Oklahoma, que é o estado. Eles fizeram o Rhema lá no ano de 81 até 83. E logo depois que acabou, Deus colocou uma palavra no coração do pastor Bud e disse, leve essa palavra da fé para o meu povo no Brasil. E ele, Brasil? Brasil. E ele veio-se embora para cá em 83, peregrinou alguns estados desse Brasil, até que firmou, por direção do Espírito, o seu pé em Campina Grande, na Paraíba. Eu não sei se você já ouviu falar dessa terra, mas é terra de caba macho. Campina Grande, na Paraíba, dentro de um contexto logístico, é a maior estupidez terrestre você fincar um ministério lá para ganhar o mundo. Na época, ganhar a nação. O aeroporto de Campina Grande é aquele aeroporto de primeira, porque se o avião passar a segunda, foi-se embora, não desce. É uma cidade pequena, que não tem estratégia, mas o Espírito Santo conduziu ele para lá, e o Espírito Santo que conduziu ele para lá, fez a coisa prosperar. E algo que começou em Campina Grande, nós temos uma igreja sede em todos os estados desse Brasil. Nós possuímos um rema em todos os estados desse Brasil. E para você achar que são poucos remas, porque aqui no Brasil é rema mesmo, para você achar que são poucos remas, são mais de 100 remas. Isso numa avaliação antiga, na mais nova já deve ter 100 e alguma coisa, mas com certeza mais de 100. Você já passou em outra cidade, com certeza, e já viu um rema lá, que não aqui na sua cidade. Então, temos crescido, temos expandido com a orientação do Espírito Santo e no poder que Ele proporciona para a gente expandir. E você faz parte dessa história. Como assim, pastor? Se eu não faço rema, você está aqui é por causa do rema? Essa igreja só existe por causa do rema. Esse ministério só existe por causa do rema. E desde 2000, nós somos filiados ao Rhema dos Estados Unidos e levamos a alcunha do Rhema Brasil. Não somente para o Brasil, mas para nações ao redor. Hoje o Rhema Brasil está no Chile. Rhema Brasil, Chile. Hoje o Rhema Brasil está em Angola. Hoje o Rhema Brasil está no Japão, está na Argentina, e vamos crescer, e vamos avançar. Bem-vindo, você caiu de paraquedas num local que precisa realmente de mão de obra. E se você quer cumprir o seu propósito no Senhor e o seu chamado ministerial, chegou no lugar certo. Mas por onde é que eu começo, pastor? No Rhema. Chegou a revelação para você? Onde você começa? No Rhema. Pastor, eu gosto dessa igreja. Eu gosto das coisas que são ensinadas aqui. Eu gosto. E você diz, mas pastor, não era escatologia? Estamos profetizando. Eu gosto dessa igreja. Eu gosto das coisas que são ministradas aqui. Como eu faço para crescer nessa visão? Oh, aleluia, pegar a visão. E nós temos um rema que é filiado a essa igreja, mas nessa cidade, na região metropolitana, existem muitos outros remas, unidades do rema. E a sua logística é importante, porque o rema são 2 anos, onde você vai segunda, quarta e sexta para estudar a palavra de Deus. Para quê? Para crescer, menino.
Nós temos a nova diretora do Rema, que está assumindo gestão 2018, que é Cristina. Fica de pé. Ela não deixa eu chamar mais o primeiro nome dela. A equipe dela, por favor, pode ficar de pé também. Se existe, você olha para um desses aí, se eles vão estar no stand lá fora quando acabar. Se existe algum questionamento de logística seu, chegue para ela. Tem um problema para você fazer o Rema? Tem. Chega para ela que ela vai ter uma solução para você. Não, mas é que eu moro aqui, trabalho em Boa Viagem. Tem um Rema em Boa Viagem. Não, mas eu trabalho aqui, trabalho em Paulista. Tem um Rema em Paulista. Não, mas é que eu faço. Tem uma solução. Deus é o principal interessado que você cresça. Você só precisa pisar nas águas. Tinha coisa mais difícil para um ser humano do que andar sobre as águas, mas Pedro desafiou Jesus e disse: se for tu, manda eu ir. E ele disse: vem, e ele foi. Se existe uma dificuldade, pode sentar, muito obrigado. Se existe alguma dificuldade para você, querido, para fazer, fala com Jesus. Jesus, e aí? Ele vai dizer: vem, menino. E você só precisa descer das águas. Amém? Dito isso, como é que está a internet? Legal, vocês estão me ouvindo agora? Oi, gente, sejam bem-vindos. Para vocês da internet, pode colocar, esse é o hot site, estudenorema.com. Você vai entrar lá e você vai conseguir uma unidade perto de você, na cidade onde você mora, ou perto da cidade onde você mora, onde você também possa fazer o Rema. Você é muito bem-vindo a escutar esse culto e vamos falar de escatologia. Ei, aleluia! Quando a gente pensa em escatologia, mais ou menos a gente vem essas ideias na nossa cabeça, né? Quando fala de escatologia, a gente pensa em coisa pegando fogo, em coisa sendo destruída, em a mão do Senhor pesando e descendo, e que o fim dos tempos e que as coisas aconteçam. Sim e não. Escatologia também está relacionada às profecias do fim, está relacionada às profecias do juízo, está relacionada às coisas que vão acontecer, mas escatologia, embora que escatos seja o estudo, escatologia, escatos é último, logia é estudo, estudo daquilo que é último, estudo daquilo que vai acontecer por último, estudo das coisas, dos fatos, das profecias que ainda não se cumpriram. Você estudar escatologia, você não estuda só profecia para ser cumprida, muito pelo contrário, você ganha uma ideia, um passeio sobrenatural sobre o plano de salvação de Deus, desde a queda do homem até o que Ele pretende fazer na eternidade. Você tem a sua mente ela abre e você começa a compreender um pouco melhor o que Deus pensou, o que Deus planejou e o que Deus queria. Por que disso, por que daquilo outro? Estudar escatologia abre a nossa mente para a gente entender vários porquês, mas também quebra vários biscoitos. Você sabe o que é quebrar biscoito? Sabe não? Mudar conceito. Um conceito escatológico que cai logo de terra é a gente pensar que a gente vai morar no céu, né? A gente até canta, um dia vou morar no céu. E tem gente olhando para mim fazendo, como assim? Não vou morar no céu, não? A Bíblia não fala que a gente vai morar no céu. A Bíblia fala sobre um período que a gente vai passar no céu. Mas a eternidade, Deus, Ele é tão ligado e conectado com aquilo que Ele criou e com o homem, que Ele profetiza que a eternidade será aqui na terra. Serão novos céus, nova terra, mas a nova Jerusalém, a cidade santa, descerá para a terra. O milênio de Jesus, que é um período de tempo profetizado que há de acontecer, onde Jesus reinará, é na terra. Então existe uma passagem que a gente vai estar lá no céu, um tempo que a gente vai morar no céu, mas a nossa eternidade é aqui. E a gente aprende isso no... Eu estou fechando uma cota ali com a irmã, que eu disse a ela que não ia fazer. Eu disse, pastor, diga o máximo possível que você aprenda isso no Rema. Eu disse, vou dizer. Quanto já foi, irmã? Ela me paga isso no dia que eu vou ensinar lá na sala do professor com chocolate, né? Depois. Então, entender sobre escatologia é sim entender sobre o plano de salvação, mas você não chegou aqui querendo saber sobre o plano de salvação. Na realidade, você chegou com uma pergunta dentro do seu coração, porque você já pensava nisso daqui. Estamos mesmo no fim?
E era para ter entrado e não entrou? Tem como ter um gancho melhor do que o que eu dei? Eu não consigo. Então, estamos realmente perto do fim? Essa é a grande questão que a gente vai tentar resolver hoje. Você está comigo? Existe um pensamento, quando a gente analisa as questões do fim, e está muito baseado num versículo que todo mundo conhece, quer dizer, sabe que está na Bíblia, mas às vezes não sabe onde está, mas é esse daqui, Mateus 24, 6, 8, fala assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. E você já viu várias vezes no meio gospel, e até fora do meio gospel, alguém citando alguma coisa disso. Acontece uma desgraça, um tsunami, um terremoto, morre todo mundo, aí o crente levanta e diz: Jesus está voltando. Meu irmão, quão feio isso soa. Eu não sei para você, mas para mim soa terrível. Algumas pessoas chegam até a dar um sorrisinho no canto de boca. Jesus está voltando. Ele vai pegar você. Pastor Humberto levantou um tempo uma ministração falando sobre o Maranata egoísta. Oh, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Gente que está sofrendo, está passando por dificuldade. Maranata, vem, Senhor, resolve logo a minha parada aqui, me tira dessa desgraça do mundo. E que se exploda o resto. O que importa é que eu saia. Meu irmão, tem muita gente para salvar ainda. Tem muito trabalho para fazer, tem algo, até o último minuto, meu irmão, a última vida, a gente tem que ir lá e conseguir levar. Tem muito o que fazer antes do Maranata chegar. Agora a gente é muito convencido do errado. Parece que a igreja é oprimida, que a igreja é jogada dentro de um contexto de mundo que nos pisa, que nos... Eu não consigo ver assim. Eu não consigo entender assim. Na realidade, eu não consigo olhar para essas coisas, murmúrios de guerra, notícias ruins, vem terrorismo, vem desastres naturais, terremotos, vem ciclones tropicais ou não, vem furacão, vem sei lá mais o que. Fome. Meu irmão, não consigo olhar para isso e dizer: Jesus está voltando, não está vendo. Eu consigo olhar para isso e ficar revoltado por dentro, porque existe algo dentro de nós para resolver essa parada. Não me vem o pensamento: Jesus está voltando. Não, vem o pensamento: por que é que eu não estou fazendo algo? Por que é que eu não estou fazendo algo para mudar essa situação? Meu irmão, Jesus foi colocado à destra de Deus como cabeça dessa igreja e recebeu um nome que está acima de todo outro nome. Agora ele não ficou com esse nome só para ele. Ele disse: esse nome eu dou para você usar. Então você tem aqui na terra a autoridade de um nome que está acima de todo outro nome para usar aqui na terra. A questão é que Jesus não é um diazepam celestial. Jesus não é um calmante. Não, vamos levar a palavra do Senhor para aquele povo que está sofrendo, para que eles possam morrer em paz, para que eles possam morrer calminho. Não, meu irmão, você é a solução do problema que eles estão passando. E o Senhor, o Espírito do Senhor me ungiu.
Para quê? Para levar a boa notícia para o pobre. Eu gosto do pastor Humberto. Qual é uma boa notícia que você pode dar para um pobre? Você não é mais pobre. Para levar luz aos cegos. Para mostrar a esse mundo que a solução está nele. Cristo já é a solução do problema, Ele já morreu. Porque o problema não é a pobreza, o problema não é a fome, o problema não é a violência, o problema não é a guerra, o problema é o pecado. Tudo se deriva do pecado. E a igreja fica perdida naquela rinha que parece que pecado é só questão moral e temos que andar em santidade. Não, pecado é pecado, meu irmão. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Pecado de mentir não é menos ruim do que o pecado sexual. Tudo está ruim, está no mesmo pacote. E o problema não são pecados, o problema é o pecado. A origem, a fonte. O que dá força à morte, que dá força à maldição, que estabelece fome e violência no mundo. O pecado, e Jesus já botou fim, meu irmão. Nele acabou-se. Nele acabou-se. Se estamos nele, acabou. Não tem mais força o pecado. Não tem mais força o pecado. E resolvemos o problema. E agora? Vamos trazer pessoas para nele, para que fome acabe. Nada contra a ONG, meu irmão. ONG vai... Amém, glória a Deus, vamos trabalhar mesmo. Tem muita gente boa trabalhando muito aí. Mas só a ONG não resolve. Porque a pessoa vai continuar pobre. Pega uma mala de dinheiro, dê um pobre, ele continua pobre. Pega essa palavra, coloque dentro do coração dele. Por mais que ele não tenha dinheiro por fora, pobre ele não é mais não. Porque com essa palavra por dentro, meu irmão, ele não vai deixar de fazer nada. Tudo posso. E ultimamente o pastor Humberto fala sobre esse texto de Mateus 5,13, que diz: vós sois o sal da terra. Sim, o sal dá sabor, dá. Eu gosto dessa ideia de dar sabor a alguma coisa. Sabe por quê? Porque muito se pensou e muito se imaginou que a igreja devia correr atrás das coisas que estavam no mundo para ser um pouco mais atrativa. E sempre tinha uma versão gospel de tudo. Não é verdade? Eu acredito que eu já teve a falar aqui, mas eu falo de novo para entregar a minha idade. Existia uma legião urbana gospel para atrair. Como era o nome da banda? Catedral. Sempre tinha uma versão gospel de alguma coisa que fazia sucesso no mundo, para você ser mais atraente, você atrair o jovem, você atrair aquilo que estava na moda. E a grande verdade é que a igreja não deveria imitar o mundo, desde que nós somos a fonte criativa de tudo. Deus é a fonte criativa de tudo. E a igreja está imitando. Não estou dizendo, querido, que eu sou contra o forró gospel. Não sou contra o pagode gospel, embora tenha minhas reservas, todo mundo sabe. Não sou contra o rock gospel, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que da igreja deve sair o sucesso de parada que até o mundo quer escutar. A música mais perfeita que o mundo começa a escutar e diz: rapaz, tu é crente? Não sou não, mas essa música é boa. É da igreja que deve sair, não a igreja imitando os caras lá de fora, porque a força criativa está aqui. O mundo é que é paraguaio. Nada contra o Paraguai. O mundo é que é a imitação, gente. O original é Deus. O diabo é que está correndo atrás.
Mas de alguma maneira, por algum tempo, a gente inverteu os valores e a gente começou a correr atrás do que o mundo estava fazendo. Chega! Vamos criar uma cultura celestial aqui na terra, uma cultura que tem sim criatividade, que tem sim juventude, que tem sim capacidade de fazer algo atraente até para o mundo. Nós não estamos correndo atrás, nós somos o sabor. Agora, a força maior do sal não é dar sabor. Até porque quem já segura um pouco a onda do sal sabe que tem alternativas que você pode usar que você vive praticamente sem ele. Não é a função principal. A função principal e a maior força que o sal tem é conservar. Quem viveu nos interior brabo, no tempo que não tinha energia por lá, sabia que tem que ter sal na carne para poder segurar a onda, né? Pendurava, secava no sol, passava um salzinho, porque o sal conserva. E a maior figura, a maior ideia sobre sermos o sal é a gente estar conservando a parada, meu irmão. Você sabe por que não degenera? Porque a Bíblia fala que o espírito do anticristo ele já atua. Existe algo no mundo que é contrário à igreja e não se preocupe, nunca vai estar andando junto. Não tem como. O espírito do anticristo ele já está atuando. Mas por que a coisa não degenera de vez? Por causa da igreja. A gente não vai entrar nisso, mas as duas cartas de Tessalonicenses, Paulo os Tessalonicenses, é muito poderosa. Ele traz um contexto de ideia que a igreja aqui faz toda a diferença. Segundo a Tessalonicenses, quando Paulo escreve para eles estão passando por uma situação, rapaz, uma perseguição, está crente sendo jogado em arena, sendo comido por leão, está aquele negócio, e começaram a dizer e mandar cartas, como se tivesse vindo da parte de Paulo ou de alguns dos seguidores deles, dizendo que isso era tribulação, ok? Não, chegou a tribulação, estamos vivendo a tribulação. E Paulo manda uma carta para ele, olha, a respeito das épocas, das estações, eu já falei para você que não vai acontecer a revelação do anticristo antes que tenha a apostasia. E alguns acham que é uma desistência da igreja, que todo mundo vai dizer, não faz sentido ter isso para ter a manifestação. Para o meu entendimento, a apostasia, nesse caso aí, é partida. Então não vai ter a manifestação do anticristo antes que tenha a partida. Mais para frente ele diz, agora vocês sabeis o que é que segura a onda do anticristo se manifestar. Enquanto você estiver aqui, o anticristo não se manifesta. Não corra atrás não, irmão. Não vá atrás de saber quem é. Eu recebi um post ridículo, desculpa quem fez, a respeito, e eu não sei nem quem mandou para mim. Desculpa quem mandou também, que eu já esqueci. Eu não guardo essas coisas no meu coração. Mas o post ia lá avaliar o Macron. É Macron o nome dele? O presidente da França agora. E diz, o candidato ideal a ser o anticristo. Eu digo, meu Deus do céu, como é que um ser humano perde o tempo da vida dele com uma leseira dessa? Tinha lá tudo o porquê, os motivos que ele achava que era. Quantas vezes eu li? Eu te pergunto, para quê? Pode ser Macron? Pode ser Temer. Mas para ser Dilma, não. Mas pode ser qualquer um. Pode ser. Rapaz, tinha um papa que era da Nigéria, que estava entre os elegíveis. Rapaz, se o coitado do Papa ganhasse, como ia dizer que era o Papa agora? Foi até pior, foi um argentino. Que foi, né? Dentro desse contexto, meu irmão, não importa quem seja, você não vai conhecer. Porque ele só se manifesta quando você for. Ele só se manifesta quando você partir. Ele só mostra a carinha e bota as unhas de fora quando aquele que o detém. Oh, meu irmão.
Tu já pensou, se pensa assim, meu irmão, se imagina, você dentro de um contexto natural dizendo assim, o anticristo, O anticristo já nasceu? Deve, sei lá. Ele está por aí? Não sei. Mas se tiver, ele olha para a gente e diz, não posso fazer nada. Porque a igreja ainda está aqui. Aí o pastor Humberto continua nesse texto dizendo, ora, se o sal vier a ser insípido, o que é insípido? Perder o sabor, perder a força de salgar. Se ele vier a ser insípido, para nada mais serve. Ele vai ser jogado e pisado pelos homens. Olha que interessante. O pastor ensinando nesses dias, a gente viu no vídeo do Rema, rodou a internet, passou também aqui no ZN News. Ele diz que no original essa palavra é tolo. Tolo. Se você é igreja, mas você é tola, você vai ser pisada. Mas se você adquirir conhecimento e sabedoria, meu irmão, para lidar com as situações, meu irmão, você vai conservar a situação aonde você chega. Não seja tolo. Procure a palavra de Deus para se informar. Faça o... Para a gente entender o que aquele texto estava falando, a gente precisa entender o contexto. Todo texto está inserido dentro de um contexto, ok? E para você entender o que ele falou, você tem que pegar o quadro grande. Ele falou que ia ter guerra, falou. O texto está lá, é inegável. Mas eu posso tirar um texto fora do contexto e provar o que eu quiser para você. Você sabia disso? Existem pessoas que abriam a Bíblia e começavam a botar o dedo nela assim para dizer o que é que ia ler, como é que ia ser, e às vezes botava aqui e disse, Senhor, fala comigo. Aí disse, certamente morrerás e não viverás. Aí disse, não, Senhor, fala de novo. Fora do contexto, pode vir qualquer coisa, mas dentro de um contexto você tem a ideia geral. E o contexto está dentro de Mateus 24 inteiro. Mateus no começo do capítulo 24, os discípulos estão andando com Jesus, passando pelo templo e dizendo, olha que coisa linda, olha para esse templo, olha que coisa maravilhosa. E Jesus olha para ele, está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aquilo ficou no coração deles, e eles chegaram depois, mais tarde, para Jesus, e fazem uma pergunta, e essa pergunta está no verso 3, dizendo, mais tarde, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele, em particular, discípulos falando, não entendemos suas previsões, diga-nos quando essas coisas acontecerão, e fazem 3 perguntas, quando o templo será destruído? Qual será o sinal de que você está retornando? E como saberemos que o fim está sobre nós? Olha as características da pergunta. A primeira é bem simples. Quando é que o templo vai ser destruído? E Jesus começa a responder, e isso realmente acontece. Jerusalém é cercada por exércitos, pelos romanos, e é colocado fogo no templo. Esse fogo derrete todos os artífices de ouro, e aquele ouro, quando vai ser saqueado, é derribado as pedras para pegar o ouro lá embaixo. Aconteceu. E ele diz mais 2 coisas. Ele diz, quais são os sinais da tua vinda? Os sinais da vinda de Jesus, a vinda, a gloriosa, que ele vem com sua igreja para julgar. E ele começa a falar dos sinais. É aí que a gente encontra aquele texto que estava falando. A gente volta para ele no verso 6 até o 8, e a gente tira o olho um pouco das guerras, das nações, da fome, e olha assim, aqui no final ele diz, porém, isto é o princípio das dores. Jesus está falando sobre um tempo específico, que até agora a gente não sabe. Ele diz, olha, tem um tempo chamado de princípio das dores, onde vai ter guerra, onde vai ter fome, onde vai ter nação sobre nação, vai ter gente dizendo que está chegando no meu nome e não me representa. E ele continua, no verso 15, ele diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. E ele fala que vai começar um outro período, que é a grande
tribulação. Agora Jesus me deu uma dica, ou nos deu uma dica. Ele citou um profeta e citou a profecia. Então a gente cata o que Daniel fala a respeito dele e acha o período da tribulação. A 70ª semana de Daniel, que Daniel profetiza 7 anos de desgraça aqui na terra. Então Jesus, nesse período, ele está se referindo ao período da tribulação. Daniel 9:24, não dá para a gente chegar lá por causa do horário. Ele fala assim: eu profetizo para você e para o teu povo, Daniel, esse período de tempo. Diga, não tem nada a ver comigo. É profecia para judeu. E você é o quê? Então essa 70ª semana não tem nada a ver com você. A tribulação não te pertence. E Jesus está dizendo, a tribulação é dividida em 2 metades. O primeiro período, que é o princípio das dores, e o segundo período, que é a grande tribulação. Eu gosto de chamar em 2 nomes. Eu chamo, a primeira parte era o que era ruim, e a segunda parte ficou pior. Eventos acontecem dentro dessa semana, que semana de anos, são 7 anos. Dentro dessa semana acontecem eventos que são específicos dela, muitos dos quais estão em Apocalipse. Quantos aqui abriram Apocalipse, leram, depois fecharam com 7 selos e disseram, um dia Jesus vai voltar e vai abrir esse selo? Porque viram tanto bicho de 7 cabeças, tanto dragão que morria e ressuscitava, tanta coisa feia, e é coisa que voa, que pica, que vem, e fogo que desce, que vai, e você olha, vai, misericórdia, Jeová me ajuda. É verdade que tem muita coisa lá dentro, mas muita coisa que não estão relacionadas conosco como igreja. A partir do capítulo 6 até o capítulo 18, especificamente esse período de tempo está falando do tempo da tribulação aqui na terra. Dê uma glória a Deus? Faça um assim. Está falando disso. Nesse período, o amor de muitos esfriará. Como o amor de muitos pode esfriar com a igreja aqui, se a igreja possui o amor de Jesus dentro do coração derramado pelo Espírito? Não condiz com o nosso tempo. Você entende? Então, dentro desse contexto, Jesus, de guerra e de fome, vai acontecer na tribulação, agora, numa proporção muito maior do que você vê hoje. Mas, pastor, tem aumentado a guerra, tem aumentado a fome. Quem disse isso para você? Quem foi que falou isso? Eu estou vendo na televisão. Opa! Eu estou vendo no WhatsApp. Eu disse, opa! O problema é que nós vemos mais do que há 50 anos atrás. 50 anos atrás, para a gente ter notícia, era jornal impresso, quando muitos tinham acesso, ou alguma coisa que passasse na televisão quando podia. Hoje um chinês tropeça na frente da casa dele, alguém filma, viraliza. Em 5 minutos está todo mundo rindo do chinês que caiu. Na internet do seu celular. Então, o acesso é maior. As guerras não são não, meu irmão. Sempre teve guerra. Vai estudar para tu ver o que era as belezinhas que passaram aí no período medieval. Os caras estão se especializando em matar. Então, está ficando mais fácil. Antes era com espada, hoje é com uma metralhadora. Amanhã, sei lá, raio laser, sabre de luz, sei lá o que é que vai acontecer. Mas dentro do contexto, a especialização em matar, tá bom, tá, eu te dou essa. Mas a violência é a mesma.
A crueldade é a mesma. A falta de perdão é a mesma. Morre muita gente, meu irmão. E está morrendo aí no mundo. E você é a solução disso daí. Então, dentro do contexto da tribulação, aí sim você vai ter um aumento palpável das mortes, da violência e das coisas que vão acontecer. Mateus 24 continua e começa a falar a terceira pergunta que eles fizeram. Mas Jesus, para a gente, a terceira pergunta, para a gente, que é a igreja, como é que a gente sabe que está chegando perto? E aí vem a chave. Mateus 24, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará céus e terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Preste atenção. Ele começa a falar da figueira. E a figueira é uma representação da nação de Israel. A nação de Israel é simbólica. Deus não acabou a sua história com Israel. Deus não desprezou ou jogou fora. Deus cortou. Mas ele disse que ia voltar a enxertar. Ok? Então, dentro do contexto, porque eles não aceitaram Jesus, eles foram cortados. E a igreja começou. Graças a Deus. Mas a história com Israel, ela continua. Ela tem cenas do próximo capítulo, ainda vai acontecer. Então, o que é que Deus está dizendo aqui? O que é que Jesus está dizendo através pela inspiração do Espírito? Ele está dizendo, olha para Israel, olha para a figueira. Quando você vê Israel se organizando, não vai passar essa geração. É exatamente o que ele falou. Aí você pode pensar, como assim? Israel está lá, está bonitinho, o que está acontecendo? Não, pensa há 100 anos atrás, não existia Israel. Somente 100 anos atrás, Israel não existia. Não tinha nada, meu irmão. Era um povo espalhado, judeu. Mas depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra, se juntam, não sabem por quê. Por que a gente está fazendo isso por eles? Não sei, os bichinhos sofreram, vamos juntar eles. Ah, vamos juntar e vamos botar onde? Bota aqui nos Estados Unidos. Não, bota lá na terra que é deles. Mas meu irmão, é cheio de árabe lá, os caras não gostam deles não. Não, mas bota para ver o que é que acontece. Não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido. Você pegar um bocado de gente que se juntar a favor dos judeus, que tinha acabado de sofrer do holocausto. Aí você diz, não, porque sofreram do holocausto. Meu irmão, aquele sentimento antissemita existia nos Estados Unidos também. O alemão só foi eficiente no assunto, mas existia em todo mundo. Ninguém gostava de judeu, não. Era um sentimento compartilhado por todos. Mas naquele contexto, algo sobrenatural se moveu. Todo mundo agora virou fã dos judeus. Vamos colocar ali no meio do povo. Disse, vamos fazer o quê? Deixa eles lá. Vamos ver se eles sobrevivem. Não somente sobrevivem, mas conquista. Se organiza, finca nação, conquista território. Em meio a um bocado de árabe. O que é isso? Deus, meu irmão. Deus cumprindo a profecia. E a figueira voltou a dar os seus ramos. Aí quando isso aconteceu, não passará essa geração. Diga, não passará. A geração que vi. Aí eu te pergunto, vamos lá, quantos anos tem uma geração bíblica? Salmo 90 fala que vão viver 70 anos, nos mais fortes 80, e depois disso é só dor e cansaço. Fadiga, cansaço, canseira, não vai. Só que Salmo 90 é um salmo de deserto. Moisés estava lá, conduzindo um povo com um coração duro, que nenhum daqueles ali entraram na terra prometida por causa do coração.
Eu gosto de Gênesis, capítulo 6, que fala algo poderoso. Ele diz assim: diz o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Só que quando a gente pensa em 120 anos, a gente pensa naqueles velhinhos, caquéticos, sendo jogado para um lado e para o outro. E isso eu não quero para a minha vida não, meu irmão. Agora, a mesma Bíblia que fala no Salmo 90, que é 80, fala no Salmo 91, que aqueles que se apegarem a Ele com amor, Ele vai fazer prosperar. E fala no Salmo 92, dizendo que plantados na casa do Senhor florescerão, na velhice ainda darão frutos. E por que você não se agarra com o que é bom? Eu disse, mas pastor, não vejo um de 120, não consigo ver um de 120 bem não. Eu digo, aqui, se eu chegar a 120, meu irmão, e você diz, se chegar por quê? Porque Jesus pode voltar antes. Se eu chegar a 120, vai ser 120 dando fruto e verdejando. Não me aposento não de pregar. Eu posso me aposentar de ser pastor, não posso me aposentar de ser médico, mas de pregar, a aposentadoria de pregação é céu. Estou pregando, 120 estou pregando, não sei se no púlpito, mas no meio dos irmãos. Jesus é bom mesmo, e quiser eu oro e as coisas vão acontecer. 120 anos. Aí todo mundo já está aqui. A declaração da independência do Estado de Israel foi assinada às 16 horas. Eu consegui ter isso registrado. 16 horas do dia 14 de maio de 1948, no salão do antigo Museu Nacional de Tel Aviv. Aí alguém que é bom de matemática já está fazendo as contas, mas a conta já está aqui para você, ok? 120 mais 1948 dá 2068. 16 horas do dia 14/5 de 2068. É o dia que Jesus volta? Não. Tem gente que se tremeu e disse, ele disse a data! Não é o dia que ele volta, porque a Bíblia fala que não passará dessa data. Você acredita nisso? Piamente. Não passará dessa data. Não vai passar. Mas pode ser que não chegue. Pode ser que nem vá lá. Mas para não ficar com esse mimimi, esse disse, e profeta aparecendo aí, eis que o Senhor falou comigo, nada contra o profético, que Jesus volta no ano de 2018, em janeiro, aí passa janeiro, não, ele falou comigo que era fevereiro, aí passa fevereiro, não, ele falou que era março, para não ficar esse mimimi de dizendo data. No mesmo texto, Jesus bota logo tudo abaixo e diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Você, como um membro dessa igreja, você vai me fazer o favor de, se alguém chegar para você dizendo dia e hora, você faz, não, eu recebi de um anjo. Eu disse, rapaz, esse anjo, a Bíblia diz que o anjo não sabe. Esse anjo é anjo mentiroso. Eu só conheço um tipo de anjo mentiroso. Então, dentro desse contexto, bora parar de mimimi de hora. Mas meu irmão está perto. Na mesma maneira que tu não fica de mimimi de hora, tu também não fica, vai demorar, vai não. Mas pastor disse que o evangelho do reino vai ter que ser pregado a toda a nação, em Mateus 24, dentro da tribulação. Para a volta de Jesus é iminente, meu irmão, não existe pré-requisito. Jesus pode voltar hoje, amanhã, agora. Não abrir e fechar os olhos, a trombeta vai tocar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
E nós que estivermos vivos, diga nós, seremos transformados. O sentimento da volta de Jesus iminente é algo que faz parte do cristão. Eu vi um comentário ridículo numa Bíblia de estudo, que obviamente eu não vou dizer o nome, mas que dizia que o maior erro dos apóstolos naquela época era achar que Jesus Cristo ia voltar na vida deles, no tempo de vida deles. Eu digo, deixa de ser ridículo, macho. Isso é o comportamento do cristão. O cristão deve viver sua vida como Jesus fosse voltar no próximo minuto. A sua vida deve ser pautada na prestação de conta para Jesus. Em qualquer momento, Jesus volta com o olhinho de fogo dele e vai dizer, e aí? E você diz, estou aqui. Lucas 12, 54, 56, disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis, vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que há calor, e assim acontece. E para a multidão ele diz, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época? Eu gosto de uma versão que diz, vocês se esforçam a buscar o conhecimento natural, mas são desleixados no contexto espiritual. Somos especialistas naquilo que fazemos e temos que ser mesmo bons profissionais. A igreja precisa invadir toda a área que tem nesse mundo aí. Eu preciso, Jesus precisa, porque é tão meu já o projeto de Jesus, que é meu também, assim eu digo eu. Jesus precisa de você como um bom engenheiro, como um bom arquiteto, como um bom advogado, como um bom juiz, como um bom médico. A igreja tem que invadir todas as áreas da sociedade e tem que ser bom naquilo que faz mesmo. Mas da mesma maneira que você se esforça para ser bom naquilo que você faz naturalmente, meu irmão, se esforce para adquirir o conhecimento espiritual, se esforce nas coisas espirituais, bote força, porque senão você é hipócrita. Amém. E talvez você não entenda o sentido de hipócrita, mas não é um sentido feio a palavra. Jesus não está falando palavrão. Jesus está dizendo que você é um ator. Você está só atuando. Hipocrisia é atuar. Eu me visto como crente, eu falo como crente, eu ando em igreja de crente, o meu ambiente é de crente, mas de crente eu não tenho nada, porque eu não tenho o fundamental do crente, que é a intimidade com o Espírito. Não adianta cocó, não adianta calça folgada, saia abaixo do joelho, não adianta aquela coisa toda que a gente fez, se por dentro não queima. Não adianta aparência externa se por dentro não é. Jesus também fala outra palavra muito bonitinha para esse tipo de pessoa: sepulcro caiado. Por fora bonito, pintado, por dentro está morto. E ele está dizendo: se esforce. Ah, mas pastor, e agora? Essa palavra caiu dentro do meu coração, como é que eu faço para mudar? Se esforce. Mude a sua história, seja tão diligente quanto você é nas coisas naturais, nas coisas espirituais. Bote quente mesmo, meu irmão, comece. É para ler a Bíblia, leia com força. É para orar, ore. É para cantar, cantar. É para louvar, louve. Mateus 12, 38, 39, então alguns escribas e fariseus, ele subiu a categoria agora. Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. E ele, porém, responde: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E eu vou te explicar o que é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias dentro da barriga daquele peixe, o Filho do Homem também passará 3 dias dentro do ventre da terra e vai ressurgir. O sinal de Jonas é o sinal da ressurreição.
Meu irmão, o maior sinal que Jesus vai voltar para te buscar é a ressurreição que você prova no dia em que você morre para o mundo e nasce para Jesus. A maior prova da volta de Jesus está dentro de você, a vida que está dentro de você, o Espírito que está dentro de você. Nós não precisamos de sinais, nós não precisamos de coisas acontecendo por fora para que o testemunho vivo do Espírito esteja por dentro. O maior sinal agora não é mais ficar olhando para a nação de Israel e Donald Trump pega e diz agora que Jerusalém é a capital. Não me entenda mal, isso é um tabuleiro profético que está sendo movimentado. Tudo que acontece não acontece por acaso não, bonitão. Tudo é profeticamente movimentado. Tem importância profética? Tem. Mas o que não pode é as conclusões bestas que vem em cima. Você vem, tem uma peça profética movimentada, aí você diz, agora Jesus está voltando. Não, meu irmão, Jesus está voltando desde o dia que ele foi. No momento que ele foi, já começou o relógio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ele já está no processo de volta. Não é agora que começou, agora nada, meu irmão, bora se movimentar. Por fim, ele fala para a igreja, Atos 1, no verso 6, diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Querendo saber de tempo e de estação. Aí Jesus responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Pronto, lapada na cara deles, fica calado menino, fica na tua. Fica na tua, tu quer lá saber? Se tivesse parado aí. Se ele tivesse dito só isso, aí ele disse, ops, desculpa aí. Era só curiosidadezinha, vamos continuar. Mas tem um ponto e vírgula, e depois do ponto e vírgula tem o mais. E o que é que ele está dizendo? Deixa de ser leso. Deixa de ser leso, de ficar correndo atrás de coisa natural. Sinalzinho natural, coisinha kikiki, tá, agora é, deixa de ficar assim. Mas outra coisa interessante aqui é que ele diz assim, que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade. A exclusiva autoridade de Deus foi determinar a data. E não ficar com ela escondida. Não é padrão de Deus esconder as coisas de nós. O padrão de Deus é esconder as coisas para. Mas ele continua, mas recebereis. Eu não sei se você consegue ver, mas tenta ver comigo. Ele diz assim, menino, tu agora não pode, fica aí que tu é um leso. Tu não pode entender dos tempos e das estações, mas recebereis poder para começar a entender sobre tempos e estações, quando descer sobre vós o Espírito Santo. E quando descer sobre vós o Espírito Santo, e você começar a entender de tempos e estações, vocês serão minhas testemunhas, seja no seu vizinho, seja na sua cidade, seja no seu estado, seja no seu país, seja nesse mundão, véi. Porque a compreensão daquilo que é eterno e espiritual está dentro de você, e agora você pode. Aí você começa a andar diferente. Algo acendeu por dentro. Não é mais coisas simples acontecendo. Agora tudo é profético ao seu redor. Não é mais Trump ser eleito. Não é mais Israel estar se mexendo. Não, é Cristina olhar para mim e dizer, eu tenho um problema. Eu digo, opa, algo profético aconteceu aqui. Vamos orar, minha irmã. Vamos pegar junto em oração. Vamos deixar os céus invadir esse lugar.
É engraçado que logo depois, eu não botei aqui, mas logo depois, um texto depois, isso é as últimas coisas que Jesus fala. Aqui na terra é a última coisa que ele fala. Ele diz, mas recebereis poder, vocês vão testemunhar, vocês vão entender, tempo e estação vai dar dentro de você, a eternidade está dentro de você, vocês vão ser uma potência, e começa a subir, e os meninos ficam, está subindo, está subindo, subiu. Eu acho engraçado, porque parece patético, mas é bíblico, está lá. Eles ficaram lá. Eu acho que não tinha mulher lá não, no lugar, só tinha homem. Porque homem consegue ficar assim completo. A mulher já disse, bora menino, vamos para casa. Acabou o show, vamos nessa. Aí ficou. E a Bíblia fala que 2 varões de branco, 2 anjos. Não é nenhum, é 2 anjos. Se coloca no meio dele e diz, varões galileus. Diz, epa, tu não estava aqui. Fala, Jeová, que nós escuta. Da mesma maneira que você viu subindo, ele vai descer. Dá certo, é certo, é certo, é certo. Como é que eu vejo isso? Como é que eu vejo isso? Tenta ver comigo. Você está aqui. E Jesus diz, olha, tu vai receber poder. E eu comecei, eita meu Deus, eita Jesus, vai descer o Espírito, eu vou ficar no poder, vai ser fogo, vai ter negócio, vai. E Jesus foi embora. E agora, o que é que eu faço? Estou sozinho, mas Ele não deixa só. Os primeiros minutos da igreja aqui sem Jesus já é invadido pelo sobrenatural, ao ponto do anjo vir aqui e dizer, vai menino, vai fazer o que Ele mandou, vai agir, vai agir. Nós somos a igreja do Maranata, ora vem Jesus. Mas a gente não é da igreja do Maranata assim, Maranata, vem, a gente está fazendo nada aqui. A gente precisa fazer alguma coisa. Não, a gente é da igreja do Maranata trabalhando. A gente é da igreja do Maranata botando as mãos. A gente é da igreja do Maranata fazendo o fogo de Deus cair nesse lugar. Tem doença aqui? Quem está doente? Fica de pé. Agora, algum sintoma de enfermidade? Fica de pé agora, vai-se embora. É agora, é igreja isso aqui, meu irmão. É igreja onde o fogo do Senhor cai. O fogo do Senhor cai. O fogo do Senhor cai. Tem alguma enfermidade? Fica de pé. Tem um sintoma? Fica de pé. Agora você que está do lado, você é a igreja? Você é a igreja? Então começa aí a orar. Não pergunta o que é não, você só vai orar e vai acontecer. Não precisa saber o que é a doença, não precisa saber qual é o problema. Bota a tua mão aí, vai, coloca, fica de pé, mais de um, não precisa ser um só não. Ora, 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 ora. A solução, a solução, a solução, a solução. Nós temos a solução por dentro. Nós temos o Espírito Santo dentro. Libera, 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 libera o manto. Libera o manto, libera o manto. Cura sendo manifesta agora. Cura, 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 cura. Cura descendo, cura, 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 cura. Aleluia. Amém, amém. Ok. Você pode sentar. Agora aqueles que receberam imposição de mãos para cura e que foram curados agora, fica de pé. Se você falar, procure saber. Vê se ainda está doendo, se tem algum problema. Agora, não quero showzinho não. Se aconteceu mesmo, você fica de pé. Foi curada? Foi curada? Também? Também, irmã? Vocês podem sentar. É igreja, meu irmão. É igreja, meu irmão. E recebereis poder. Queria chamar o grupo de louvor, vamos finalizar. E no Rema tem mais. No Rema tem mais. No Rema tem mais.
1 Coríntios capítulo 2, no verso 9, diz assim: por isso temos esse texto nas Escrituras: ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está dizendo o quê? Nada. Até aí ele está dizendo que Deus tem algo bom. Não, nem diz que é bom. É algo que não foi visto, nem nunca penetrou no nosso coração. Não diz nem que é bom. A gente aqui, sabendo que Deus é bom, acha que é bom. Mas Deus tem algo preparado para você. O texto acabava aí. Cláudia falou sobre ele. Mas para essa estação, nós não estamos apenas com a expectativa de algo acontecer. Deus chamou a gente para mais perto. Deus tirou a gente do exílio, da distância, do não entender, do não compreender. Ele disse: sai daí, menino, chega para cá. Chega mais para perto, porque mais vocês têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. Agora a revelação é por dentro. Não são mais sinais externos que nos guiam. Não é mais a coisa por fora que nos guia. Ah, aconteceu essa guerra tal. Não, Jesus já está voltando, meu filho, muito antes disso daí. Se preocupa não, a gente tem um testemunho por dentro. A gente tem algo aqui dizendo que chegou o tempo, chegou a estação. Agora eu gosto de pensar, querido, que Jesus não veio pegar a pobre coitada da igreja. Jesus veio pegar a sua igreja sem mácula, sem ruga. Uma igreja gloriosa, que faz feitos maiores do que ele fez. Chegou o tempo da igreja assumir o seu papel, a sua posição, o seu local, a sua autoridade nessa terra, que vai sair abalando muita coisa mesmo. O Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona aquilo que Ele planejou. Quem conhece o seu pensamento a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que Deus está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus tudo nos revela, diga tudo, sobre os dons da vida e da salvação que nos concedeu. Diga: eu sou igreja. Fica de pé. Tira um momento agora de adoração ao Senhor. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. O maior está dentro de você. O poderoso está dentro de você. Deus fez morada dentro de você, meu irmão. Você não é mais um joguete da vida, mas agora você é parte profética do plano dele para a salvação do mundo, da terra. Coloque esforço naquilo que é espiritual. Faz a diferença naquilo que é espiritual. Deixa ela fazer parte da sua vida. Permite que o sobrenatural invada todas as áreas da sua vida. Começa a provar, meu irmão. Começa a provar. Começa a abrir a tua boca. Começa a declarar. Começa a abrir a tua boca e declarar sobre as áreas da tua vida. Começa a declarar no teu trabalho. Vai dar certo, vai funcionar, vão pagar, vai chegar recurso, vai sair o financiamento, vai sair, vai dar certo, vai funcionar. Deixa o sobrenatural invadir.